Um feliz sábado, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre a vida de cada um aqui essa manhã. Eu estou aqui entre irmãos, entre amigos, estou vendo a Gabi aqui. Que Deus te abençoe, Gabi. Vi o Joel lá em cima com a esposa também. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Wagner, pela confiança, pelo convite. Estou acompanhado da minha família, como o Wagner bem disse. Com a mulher mais linda, não é? Com perdão a todas as mulheres aqui que são lindas, mas você é demais, né? Como essa mulher teve paciência. Estamos juntos há quase 30 anos. A minha única mulher. Com ela namorei, noivei e casei. Casados há 22 anos e juntos há quase 30. Deus te abençoe. A Patrícia também é servidora da Novo Tempo. A Patrícia atende as cartas dos presidiários. Patrícia, ano passado, ela leu 9.000 cartas dos mais de 62 presídios cadastrados, dos quais foram enviados certificados de conclusão de curso. Cada curso que a Novo Tempo oferece, cada estudo bíblico, dá direito a um diploma. E cada diploma que um encarcerado recebe, ele recebe uma progressão da sua pena de 20 horas. Através desse trabalho, dezenas, e ao longo da história já milhares de pessoas se converteram na carceragem. E quando saem da prisão, estão entre nós nas igrejas. Louvado seja Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, no livro de Hebreus capítulo 4. A partir do verso 12. O irmão da mesa de som vai perceber que eu tenho dificuldade de falar baixo. Ao longo da mensagem, se Deus permitir, eu explico por quê. Hebreus capítulo 4, verso 12. Todos acharam? Vou esperar você achar. Isso aí. Está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Bondoso Deus, o que nos moveu até aqui, o que nos trouxe aqui essa manhã foi o desejo de estarmos na sua presença, te louvarmos, ouvirmos a sua palavra e te servirmos de alguma forma. Por isso é importante, Pai, que o teu filho que aqui está diminua e o Senhor venha crescer através da sua palavra para a glória do teu nome. Amém. Amados irmãos, antes de entrar na aplicação da mensagem, eu preciso contar uma história para você. Eu peço para você não me apedrejar antes de eu terminar. Mas eu ouvi essa história 28 anos atrás. Foi pouco antes de eu entregar a minha vida para Jesus e abandonar minha carreira de futebol, de jogador de futebol, quando ele disse que eu fui atleta, não sou mais. Mas antes de eu abandonar minha carreira, eu ouvi essa história. É por isso que eu preciso da sua ajuda aqui. Senão você não vai entender a mensagem. Imagine que todos nós, nesse momento, estamos embarcando em uma viagem. Todos nós aqui. Imagina aí um trem-bala, daqueles bonitos lá do Japão. Ou um avião da América
Airlines, né? Destino a Nova York. Todos nós estamos em uma viagem aqui essa manhã. Só que cada um de nós recebeu uma proposta. Nós poderíamos escolher em qual classe nós desejaríamos viajar. Alguns escolheram andar na primeira classe. Eu nunca andei, diz que é bom demais. Outros escolheram andar na segunda classe. E outros tantos escolheram andar na terceira classe. Recebemos a ordem para entrar na viagem. E quando entramos nesse vagão, nesse local que vamos começar essa viagem aqui, todos perceberam que aquele que escolheu a terceira classe se assentava junto com o que escolheu a segunda. O que escolheu a segunda com o que escolheu a terceira, e praticamente não havia diferença alguma. Bom, nessa viagem alguns começaram a pensar, como nós pensamos, se as acomodações não são diferentes, pelo menos a comida vai ser. Chega a hora da refeição, cada um que escolheu as suas devidas classes também perceberam que a comida não era diferente. A comida era exatamente igual, independente da classe que escolheu viajar. O trem seguiu a sua viagem, como está seguindo agora. Em determinado momento, esse trem perde a sua propulsão, a sua força. Vai ficando cada vez mais lento até parar. Um alto-falante daqueles que nós ouvimos nas rodoviárias e aeroportos, ele vai dar uma mensagem. A primeira mensagem é para aqueles que estão na terceira classe. E a mensagem é a seguinte: você que escolheu andar na terceira classe, por favor, se acomode, pegue o seu jornal, a sua revista, o seu iPhone, ajeite a sua poltrona, estique os seus pés, fique tranquilo, a viagem vai prosseguir. A mesma voz se dirigiu àqueles da segunda classe e disse para os que escolheram andar na segunda classe, disse: você que escolheu andar na segunda classe, por favor, pegue as suas coisas, se levante e desça do trem. À frente tem uma subida bem íngreme, o trem não consegue subir, está pesado. Então continuem a pé. Eu me lembro que quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando que você também deve estar. Se o da primeira classe vai se ajeitar e vai ficar tranquilo, se o da segunda classe vai a pé, o que é que acontece com o da terceira classe? A mesma voz se dirige aos que escolheram andar na terceira classe e disse: vocês que escolheram andar na segunda classe, porque é uma escolha, desçam, se coloquem ao lado do trem, se apoiem em um lugar bem firme, façam muita força e empurrem. Os passageiros da primeira classe são aqueles que o Evangelho não tem preço algum para eles. O Evangelho não lhes custa absolutamente nada. Os passageiros da primeira classe, irmãos, são aqueles que preferem apenas ficar sob a luz da ribalta. Os passageiros da primeira classe são aqueles que preferem esperar apenas aquilo que o Evangelho pode lhes oferecer, a saber, as promessas de Deus. Os passageiros da primeira classe, o Evangelho não tem lágrima.
Não lhes custa absolutamente nada, porque aquilo que eles querem é apenas chegar ao seu destino sem pagar preço algum. Agora tem o pessoal da segunda classe. Esses da segunda classe. Os da segunda classe, eles até pregam o evangelho de alguma forma. Eles até oram um pouquinho, ofertam um pouquinho, dão o seu dízimo quando é necessário, quando sobra alguma coisa. Os da segunda classe, eles até vão fazer alguma coisa, eles até vão se mover. O evangelho, em alguns momentos, representa alguma coisa para eles, desde que o pastor esteja junto. Desde que haja um líder os acompanhando. Não podemos esquecer. Aqueles da segunda classe. O evangelho tem algum valor desde que os seus nomes sejam citados na lista de agradecimentos. Mas tem um povo que é da terceira classe. Aqueles que escolheram andar na terceira classe, eles não estão preocupados se os nomes deles serão lembrados. Eles não se preocupam se de alguma forma eles exercem algum lugar debaixo dos holofotes. A única preocupação desses que estão ou escolheram andar na terceira classe é anunciar o reino e o evangelho de Jesus Cristo. Independente se vão receber algum benefício, independente se vão receber algum tipo de recompensa pessoal. Aqueles que resolveram andar na segunda classe, na terceira classe, eles estão espalhados entre nós, no meio de nós e em todo o mundo. Meus amados irmãos, sabe o que é que dói no meu coração? Eu sou um ex-pastor pentecostal, é por isso que eu não consigo falar baixo. 15 anos dentro de uma igreja pentecostal. Eu nasci nessa igreja novamente. Há 8 anos atrás eu conheci essa verdade. E eu entendi que no fim dessa viagem, nós não vamos estar nas belas planícies lá do Rio Grande do Sul, mas nós vamos nos encontrar com o Criador, com aquele que tem poder para discernir e dividir juntas e medulas e que conhece e sonda as intenções dos nossos corações. Quando eu olho, irmãos, para essa história, eu olho para uma igreja lá no passado, que não tinha recursos, uma igreja que não tinha salário, não tinha credencial, não tinha internet, uma igreja que não tinha absolutamente nada dos recursos que nós temos hoje, mas conseguiu alcançar todo o seu mundo sociopolítico, porque o único pensamento que essa igreja tinha era anunciar o reino de Deus. Nós somos muito bons, meus irmãos, para defender o time que nós torcemos, o candidato do qual nós achamos que é bom, ou do partido que nós achamos que é o melhor. Essa igreja conseguiu alcançar todo o seu mundo sociopolítico, causou um impacto em todas as camadas da sociedade, porque o único assunto relevante daquela igreja era a vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por favor, eu não vim aqui para brigar com você. Eu já olhei que até tem uma saída de emergência aqui, porque quando terminar, eu saio por ali. Eu te amo. Mas nós estamos devendo muito. Nós estamos devendo e devendo muito. Eu vou dizer uma coisa aqui, que ninguém me pediu segredo.
E eu disse a mesma coisa em outra igreja, alguns tempos atrás. Ficou um irmão grandão, muito bem arrumado, sei lá o que era aquilo, esperando na porta da igreja, eu cumprimentando os irmãos, ele segurando a minha mão, apertou bem firme, chegou no meu ouvido e disse: sabia que você podia perder a sua credencial? Ah, meu irmão, eu também não perdi a oportunidade não, apertei a mão dele mais forte ainda, trouxe ele para perto de mim e falei para ele: não se preocupe, porque não tenho uma para perder. A Rede Novo Tempo tem um potencial de alcance de 200 milhões de pessoas. Eu trabalho numa escola bíblica que tem hoje, já são números defasados, 2.800.000 alunos. Desses 2.800.000 alunos, 1.300.000 pessoas ainda não receberam uma visita sua e nem minha. Você sabia que nesse momento tem 1.300.000 pessoas esperando um adventista bater na porta e ele dizer: eu estou aqui para representar a igreja? E alguém deve estar perguntando por que isso está acontecendo. É porque nós não temos braço. Nós somos um pouco mais de 2.300.000 em todo o território brasileiro. Como nós vamos alcançar 1.300.000 pessoas, se muitos de nós ainda preferem andar na primeira e na segunda classe? 1.300.000 pessoas esperando por você. Meu irmão, vai chegar um momento que no final dessa viagem, Deus vai cobrar de cada um de nós o investimento dos céus nas nossas vidas. Deus vai cobrar os talentos que nos foram dados. Deus vai cobrar de cada um de nós os dons que nos foram dados, o investimento de Deus na vida de cada um de nós. Deus vai cobrar de você e de mim as decisões que nós podíamos ter tomado e não tomamos. Deus vai cobrar de nós a cadeira que nós ocupamos, que nós poderíamos ter tomado decisões importantes em prol do reino de Deus, mas nós nada fizemos. Eu trabalho no atendimento ali na Novo Tempo. O ano passado eu falei com mais de 2.000 pessoas pelo telefone. São centenas de histórias. Muitas delas marcaram a minha vida, que estão rendendo algumas horas de terapia hoje. Mas uma delas foi de uma mãe. Deixa eu perguntar para você: você acorda todo dia animado? É todo dia? É todo dia que você acorda feliz, está tudo bem, cantando? Tem dia que você acorda e não quer acordar. Tem dia que você vai trabalhar, mas não quer ir. Eu estava naquele dia ruim, daquele que você vai pela força da responsabilidade. Eu estava num dia mau. Aí o telefone tocou. Eu atendi o telefone. E uma senhora chorava copiosamente. Chorava, e eu disse: calma. Na hora me gelou as pernas, some as pernas assim, sabe? Falei: meu Deus. Calma. Ela chorou durante 15 minutos, de soluçar. Eu falei, quando ela se recompôs, ela começou a falar comigo. Ela disse: como é seu nome? Eu me apresentei. E ela falou que até então, há 3 meses atrás, isso aconteceu em janeiro. Ela tinha 3 filhos. Um sonho para ela. Qual é a mãe que não quer ver o filho se formar em medicina? Os 2 filhos, os 2 primeiros, se formaram em medicina, se formaram quase juntos. Foram fazer residência, estavam trabalhando, felizes da vida. Mas um, pela manhã, aqui em São Paulo, se levantou pela manhã e foi trabalhar. Às 7 horas da manhã, sofreu um acidente de motocicleta e faleceu na hora. 3 meses após a sua formatura. O outro irmão, que era mais velho, ele soube da notícia. E ele foi para a casa da mãe dela, foi para a casa dela,
Porque ele queria chegar na casa da mãe antes da notícia que o irmão tinha falecido, preocupado com a mãe. E no caminho, ele também sofreu um acidente e também veio a óbito. A pergunta que eu sempre me faço, e por favor, eu não quero apelar para a tua questão emocional, não é isso. A pergunta que eu me faço até hoje é: o que é que se diz para uma mãe dessa? Com certeza aqui deve ter algum psicólogo, alguém que trabalha na área da saúde mental. O que é que se diz para alguém como essa? Porque eu não sou psicólogo, e ainda que fosse. Só que ela disse que tinha 3 filhos. E o terceiro? O terceiro, ela disse que não tinha mais, porque ele havia se perdido lá na Cracolândia, há 3 anos atrás. Dilapidou parte do patrimônio da família. Ela tentou de tudo para recuperá-lo, até que uma mãe, ela teve que abandonar ele, porque ela não sabia mais o que fazer. Ela perdeu praticamente tudo. E 40 minutos ela conta essa história em soluços. Ela chora de um lado e eu me segurando para não chorar do outro. Só que essa mulher marcou a minha vida da seguinte forma. Porque o Evangelho nos proporciona isso, amado irmão. Eu tenho certeza que pessoas que entram na igreja, ninguém vem aqui porque acha esse ambiente bom. Nós viemos aqui porque nós necessitamos. A gente só está aqui dentro, irmãos, porque a nossa alma anseia pela presença do Deus vivo, como a corça anseia por águas. Nós não percebemos isso, às vezes estamos no automático, às vezes não ligamos muito para isso, está tudo muito certo, mas o que acontece de fato é isso: nós temos desejo de Deus. Eu estava num dia ruim, eu tentei falar alguma coisa para ela, ela disse: irmão, não precisa me dizer nada. E ela disse uma frase, que é a frase que ainda me mantém de pé hoje. Ou que também me mantém de pé. Ela disse assim: meu irmão, está muito difícil para mim, eu só não dei cabo da minha vida por um motivo. Porque eu sei em quem tenho crido. Os meus filhos foram criados na igreja. E um dia eu sei que Jesus Cristo volta, os mortos vão ressuscitar. Se eu estiver viva, eu terei meu corpo transformado em um corpo de glória. E vou me encontrar com os meus filhos no céu com Jesus Cristo. A única esperança que eu tenho é a volta do nosso Senhor Jesus. Aí o conselheiro lá, o bonitão, o sabichão, achou que ia consolar alguém, mas acabou sendo consolado. Eu quero fazer uma pergunta para você, irmão, por favor, eu não vim aqui para brigar com você. Qual é a classe que você escolheu hoje? Irmãos, nada na nossa vida ela pode ser por acaso. Tudo na vida de um adventista precisa ser intencional. Chamar um Uber. A nossa intenção maior não pode ser a corrida que vai ser feita, mas principalmente o motorista que está ali. Quando você vai a um posto de gasolina abastecer o seu veículo, a gente faz amizade com as pessoas lá, não é? Tem pessoas ali que estão precisando ouvir o Evangelho através de você. O ano passado eu fiz uma semana de oração na igreja central lá de Jacareí. E foi uma bênção, enfim. No primeiro dia da semana que começou, eu não sei se aqui tem dificuldade, mas lá é uma luta, irmão. Eu não ia falar não, mas vou falar, tá. O negócio é espiritual, não dá para dizer que é outra coisa. Começa no sábado, não é? Uma semana? Aqui tem uma semana? Que tem igreja que está largando, não está fazendo mais. Começa bom, depois vai. Na quarta-feira só tem um pregador e a esposa e 2 filhos e mais um diácono e vamos, né? Mas no primeiro dia foi uma moça, ela sentou lá no fundo, eu fui descobrir depois que é uma psicóloga, o nome dela é Simone.
Terminou o culto, ela veio para me procurar, ela se apresentou, disse que ela veio de uma religião espírita. Aliás, veio não, ela ainda estava lá. E eu convidei ela, vem amanhã, eu vou estar aqui, nós vamos estar aqui a semana toda. Ela, que bênção. E ela ficou todos os dias. No final, no último dia, a gente faz uma programação diferente, né? Terminou no sábado, foi tudo muito bonito. Ela veio me procurar e disse assim: irmão, será que tem alguém para me dar estudo? Irmão, a minha igreja fica no norte, eu estava pregando numa igreja no sul, e ela mora no nordeste. Eu tentei falar com alguém da igreja, será que alguém pode atender essa moça? Mas não encontrei ninguém. Falar com o ministério pessoal, porque a gente tem essa coisa de departamentalizar a missão de Deus. A missão não é questão de um departamento, a missão é com todos nós temos um ministério. Alguns cantam, outros pregam, outros servem de alguma forma, mas missão todos nós temos de forma igualitária. Mas resumindo a história, sobrou para mim, no bom sentido, dar estudo bíblico para ela. Só que naquela semana que a gente combinou de eu ir na casa dela, ela descobriu, ela já estava passando por um processo de alguns exames, ela descobriu que estava já com um câncer em fase terminal. Ela descobriu naquela semana. E a gente tinha marcado para ir na casa dela na quarta-feira, e eu pensei, meu Deus, eu vou na casa dessa moça. Chega lá, ela está triste, prostrada, né? Não é para menos. Mas a nossa surpresa, quando nós chegamos na casa dela, foi que ela nos recebeu na porta da igreja, da porta do apartamento dela. A gente subiu, bem vestida, com uma mesa bacana, com a sua Bíblia, com alguns estudos bíblicos que a gente já tinha enviado para ela. E eu fiquei ali, fizemos o estudo bíblico, eu não pude deixar de perguntar para ela: Simone, como você está se sentindo? Você acabou de ter uma notícia terrível. O médico literalmente disse para ela: você tem 6 meses de vida. E ela disse assim para mim e para minha esposa. Ela disse assim: irmão Cláudio, agora eu posso morrer. Porque eu conheci o que ninguém da minha família conheceu. Eu conheci o que eu jamais na minha vida tive. Eu conheci o que é ter paz. Eu conheci o que é ter alegria. Em apenas uma semana, indo à igreja, quando cada louvor era entoado, o meu coração foi tocado de forma diferente. E eu quero fazer uma coisa, por favor. Peça ao pastor Maurício, diga a ele que eu preciso me batizar um quanto antes. No começo do ano, ela desceu as águas do batismo. E a Simone está servindo a Deus. O médico falou que ela não tinha 6 meses de vida, já passou quase 1 ano. Meus amados irmãos, em que classe você está viajando? Nós somos mais de 24 milhões de adventistas, ou aproximadamente, né? Não são números redondos. 24 milhões de adventistas em todo o mundo, em mais de 200 países, que falam mais de 300 línguas ou dialetos. Deus está esperando por cada um de nós, irmãos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Tem uma igreja lá fora te esperando. Tem um povo lá fora te esperando. Meu irmão, eu sei que muitos de vocês aqui têm se doado. Eu olho para o grupo de desbravadores, o pessoal do UNASP, eu sei que é dispendioso estar aqui. Eu sei que fazer parte de um ministério é cansativo, é maçante, por muitas vezes o seu corpo físico, ele quer desistir. Mas nós somos uma igreja, isso é profético, está nos anais da nossa teologia. Nós somos a igreja que vai levar esse evangelho até o fim. Como essa bandeira que nós vemos aqui, essa bandeira do evangelho vai ser levada até o fim. E nós não vamos depender de forças humanas.
Nós não vamos depender apenas da nossa vontade, porque da nossa vontade não temos absolutamente nada. A única coisa que nós dependemos de fato, irmãos, é da presença do Espírito Santo. Alguém aqui já conversou com algum filósofo? Tem algum aqui? Então eu posso falar. Eu atendi o telefone na Novo Tempo, o telefone tocou e eu disse, Rede Novo Tempo. A pessoa nem me disse bom dia, não disse nada. Ela disse, você vai resolver meu problema, eu tenho que falar com outra pessoa. Falei, oh meu Deus do céu. É com essas pessoas que a perna some. Eu falei, senhora, como é o seu nome? Ela disse o nome dela. Ela começou a falar o nome dela e ela colocou todos os diplomas dela na mesa. Professora da PUC, de filosofia. Pensa numa tribulação. Ela disse, eu preciso falar com alguém que vai resolver o meu problema. É você ou vai ser com outra pessoa? Ela mexeu com meus brilhos, eu falei, é comigo mesmo. E ela falou durante 25 minutos. Vou resumir a história para você. Qual era a questão dela? O obelisco no túmulo de Ellen White. Alguém aqui já ouviu falar sobre? Não? Eu também não tinha visto. Eu engoli a saliva, respirei fundo, e no Google não deu. Eu tentei o Google. Respirei bem fundo, e eu fui falando. Entrei na história da igreja, já clamando a Deus, Deus, abre a mente do servo. Entrei na história da família. Eu disse que o corpo da irmã da irmã White não pertencia à igreja. Ela faleceu e o seu corpo desceu ao pó como qualquer outro. Mas disse que isso era algo comum entre os americanos, principalmente no século XVIII. E etc, 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 etc. Falei uns 15 minutos. E fiquei quieto. Esperei a pedrada. Ela disse assim, como é que é o teu nome mesmo? Eu falei assim, é Cláudio. Ela falou, Cláudio, muito obrigado. Eu estou com a resposta aqui na minha frente. Falei assim, a miséria, né? Uma praga dessa. Você fala, acha que não tem gente ruim nesse mundo? Não tem. O problema é que eu fui na minha igreja e eu falei com metade dos anciões que lá estavam. E não é culpa deles. Eles não conseguiram me responder. Você imagina o que essa mulher fez na cabeça do povo na igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ela dizendo para mim, o meu batismo está marcado para a semana que vem. Só que tudo o que eu ouvi dessa igreja ao longo da minha vida foi que essa igreja era uma igreja bíblica e uma igreja que sabia das suas origens. Nós sabemos quem nós somos, pelo menos deveríamos saber. Então, eu vou me batizar. 2 meses depois, ela ligou lá de novo, me procurou, eu estava almoçando, ligou mais tarde, para dizer para mim, olha, eu passei pelas águas do batismo, a minha igreja é uma igreja grande, que tem um coral bonito, eu estou fazendo parte do coral. Só estou tendo dificuldade lá na faculdade para falar do amor de Deus para as pessoas, porque quando eu falo de Deus lá, as pessoas me excomungam. Só que eu já fiz um propósito com Jesus. Se tiver que acontecer alguma coisa comigo, algum processo de expulsão, se eu for cancelado pelos meus colegas de trabalho, para mim também não vai fazer diferença alguma, porque a verdade que eu conheci hoje é muito maior do que a academia me deu. Em que classe você está andando, meu irmão, hoje?
Em que classe nós estamos viajando hoje? Eu já estou terminando, não vou te cansar. Eu me lembro que, quando eu era um pentecostal, e não é tudo ruim, a minha base cristã se formou lá também. Mas eu me inspirei em uma pessoa. E eu não sei se você vai concordar comigo que nós estamos em falta de pessoas que nos inspirem. Mas não estou dizendo alguém, o Neymar, pelo amor de Deus, alguém que nos inspire. Mas alguém próximo. Sabe alguém, aquela pessoa que está do lado ali, puxa vida, ele vai, eu vou também. A outra foi, eu também vou. Aquele está indo, eu também vou atrás. E o nome dele era João Batista. João Batista era um senhor desse tamanho assim, ó. 86 anos. Dentes amarelados. Falava tudo errado. O problema, nós temos que trabalhar. Nós voltemos. Nós ponhamos banco lá e não ficou bom. Aí a igreja resolveu fazer uma equipe para receber os visitantes. Eu era um recém-convertido. E recém-convertido é só Deus para ter misericórdia. Fica tranquilo. Aí fizeram assim, colocaram 4 moças, 4 rapazes, uniformizados, bem, né? Aparência, presença, tudo bonito. Passaram por um treinamento, por um curso, não sei das quantas. E essas pessoas ficavam responsáveis por receber os visitantes. Eles já identificavam, é visitante? Olá. Eles iam, sentavam do lado. Traziam uma Bíblia, essa pessoa não tinha, era uma coisa fantástica. Aí eu me lembro como se fosse hoje, o irmão João Batista chegou para o pastor e falou assim: pastor, Jesus falou que eu tenho que trabalhar para ele, e eu quero trabalhar na recepção. Eu lembro, eu vi os olhos do pastor assim, ó. Aí o pastor combinou com ele, do meu lado. Disse assim: olha, irmão João, quando o culto começar, as portas se fecham, a primeira pessoa que aparecer depois, você pode atender ela. E passou um culto, 2 cultos, isso nunca acontecia. Mas teve um dia, num culto de domingo, o culto começou a cantoria lá, aquela coisa toda. A porta abriu. Eu sentava sempre no 3º, 4º banco, de trás para frente, ou de frente para trás, de trás para frente. E na hora que a porta abriu, o irmão João Batista correu lá na pessoa. Nhaque. E era um doutor. Ele é cirurgião plástico, um dos maiores cirurgiões plásticos que tem lá no Vale do Paraíba. Eu vou até falar o nome dele, está sendo transmitido? Não tem problema não. Sidney Bandeira Cartacho. Cirurgião plástico. E o irmão João sentou do lado dele e ficou o culto todo. Você só via aquele burburinho do irmão João, né? Eu tô recém-convertido, irmão. Domingo que vem o doutor, com mais 8. Enfermeiro, recepcionista, médico, sei quem. Eu já estava no grupo do jovem lá, não de jovem, mas enfim. E essa história me contaram depois. O doutor chegou, o pastor foi receber ele. Disse assim: que bom que você voltou. Que bom que o Espírito Santo te trouxe aqui para você ouvir uma mensagem. E o doutor disse assim: não. Eu vim aqui para ouvir a mensagem que o irmão João falou para mim, para falar para esses aqui. Porque quando eu sentei lá no banco, do lado dele, eu me apresentei e ele disse: diploma não salva ninguém. Sabe qual foi a moral da história? O irmão João Batista morreu 1 ano e meio depois.
Mas essa turma toda se converteu. João Batista não sabia falar não, irmãos. Eu lembro dele orando, dava uma oportunidade para o irmão João Batista orar. Ele dizia assim: Senhor, eu não sei falar, mas eu sei que o Senhor vai salvar a gente. Eu sei que o Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para levar a gente para morar com o Senhor no céu. Tem misericórdia do pecador. Ele era tão sincero. 30 segundos de oração do irmão João Batista, as lágrimas desciam. E eu vim aqui essa manhã, já quase tarde, para dizer isso para você. Vou pedir para você, pode ser de pé, Wagner? Você vai brigar comigo não, né? Você pode se colocar de pé, por favor. Nós temos um hino. Não é isso? Eu quero fazer, não é apelo não, porque eu já vi cada apelo que o pregador ficou sozinho. Eu não vou fazer isso não. De jeito nenhum. O apelo é para você que está aí. É para você mesmo. Você sabe qual é a nossa maior dificuldade, irmãos? Sabe qual é? Quando a gente vai para o Impacto Esperança, a gente alcança as nossas regiões, as regiões, né, adjacentes da nossa igreja. Mas a nossa maior dificuldade é ganhar o nosso quintal. A nossa maior dificuldade é pregar para o nosso irmão, para o nosso vizinho. Porque a única Bíblia que o seu vizinho consegue ler, sabe qual é? O seu testemunho. A única Bíblia que o seu pai vai ler é o seu testemunho. Eu passei 7 anos pregando para o meu pai. Meu pai também é um chucrão. Analfabeto de carteirinha. Nem assinar consegue, assina com o dedo. Veio lá da roça. Eu ia falar de Jesus para ele, eu não quero saber disso não. Aí um dia eu estava na porta da igreja, veio um ancião, um senhor assim, desses cabelo branco, que a gente acha que não, sabe? Desses que a gente nem acha que sai coisa boa mais. Ele me segurou pelo paletó e falou assim: irmão, você tem pregado muito para o teu pai, né? Eu falei: tenho. Ele: pois é, vou te dar uma receita. Eu disse: qual é? Ele: cala a tua boca. Eu falei: como? Ele: cale a sua boca e faça da sua vida um testemunho para eles. A única forma e a única Bíblia que o seu pai e a sua mãe vai ler é o seu testemunho. E eu passei 7 anos da minha vida fazendo, sabe o quê? Briga de família. Estava eu lá: não, em nome de Jesus, querendo matar o povo. Não, não vai acontecer nada, vamos orar. Era o bonzinho, com a raiva de dentro de mim, mas não deixava aparecer. 7 anos. Um dia eles ligaram para mim: filho, você vai na igreja hoje? Vou. Passa aqui para pregar nós. Falei: eita. Eu peguei meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe são assembleanos. Mas eu tive o prazer de batizá-los naquela época. Até hoje eles não saíram da igreja. Mas já foi um grande passo. E o que eu tenho que fazer agora? É calar a minha boca e dar um bom testemunho. Vamos louvar? Ok. Vamos orar, meus irmãos. Agora é com você e comigo, tá? Curva a sua fronte. Pai, nós te louvamos e te agradecemos essa manhã, Senhor. Nós não temos dúvidas de que o Teu Espírito Santo está aqui no meio de nós. E nós te pedimos uma vez mais, ó Senhor, nos use para a glória do Seu nome. Nós não temos, Senhor, em nós mesmos nada para oferecer. Mas em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas, é o que a Tua palavra diz. Que as nossas mãos e os nossos frutos possam ser-lhe apresentados naquele grande dia. E que o depósito que é nos feito, Senhor, nesse tempo, possa ser usado para a glória do Teu santo nome. Fortifica, alegra, reaviva a Tua igreja. Não nos permita, Senhor, cairmos nesse
mesmo movimento, Senhor, que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. A complacência com as coisas que não são espirituais, que não são dos céus. Mas renova em nós, Senhor, um coração amoroso, bondoso e disposto a pagar um preço pela Tua obra. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém e amém.